Recentemente eu andei dando uma estudada sobre escrita de roteiro e eu percebi que a escrita de um roteiro para um filme, para uma série, pode ser algo bastante complicado e também desafiador. Eu acredito que você deve ter chegado nesse vídeo por dois motivos. Ou porque você quer aprender mais sobre a escrita de roteiros, como conseguir completar suas histórias, ou também porque você gosta de ver filmes, ama assistir filmes, séries, e se interessa um pouquinho mais em como que eles são feitos. Ou simplesmente porque você gosta de me ver falando sobre filmes e... para. E se você já está acostumado a escrever roteiros para suas histórias, você vai perceber que em vários momentos você se encontra um pouco meio que preso e não sabe como que você pode continuar para contar aquela história. Então eu resolvi assistir a Masterclass do Aaron Sorkin, que é um dos maiores roteiristas atualmente de Hollywood, com bastante destaque por suas obras como A Grande Jogada, a série West Wing, o filme A Rede Social, que eu fiz inclusive um vídeo no canal sobre esse filme, e também o filme do Steve Jobs. E o que eu mais achei curioso dessa Masterclass é que em vários momentos o Aaron ele mostrava que ele se preocupava bastante com uma coisa bem específica durante a sua escrita de roteiros. Porque não basta apenas você chegar lá com alguma ideia na cabeça, começar a escrever várias coisas, diálogos, situações, você não vai chegar a lugar nenhum. E foi aí que eu descobri uma das maiores técnicas que você também pode usar para escrever os seus filmes ou também para reparar em como que os filmes são feitos. Porque essa técnica que eu vou falar agora, ela é repetida em vários e vários filmes. E em cada filme você pode perceber que ela está ali. Então, se você ficou curioso para saber qual que é essa técnica, vai aqui embaixo e deixa um gostei nesse vídeo para que ele atinja cada vez mais pessoas. E também, se você ainda não for um inscrito, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, sobre cinema, séries, filmes e por aí vai. Então vamos lá. Basicamente, de acordo com o Aaron, a parte fundamental na criação do seu roteiro é você, antes de tudo, já colocar em mente qual que é a intenção e quais que são os obstáculos da sua história. Mas o que isso significa? Basicamente, intenção é o seu personagem, ele quer alguma coisa. E o obstáculo é alguma coisa ou algumas coisas estão o impedindo de conquistar o que ele quer. Só que não é tão simples assim, porque basicamente, quando você vai escrever uma história, você tem que pensar o seguinte, ok, a minha intenção, a intenção do meu personagem, ela é realmente relevante? Porque convenhamos, se você faz um personagem que tem uma intenção, uma vontade de conquistar alguma coisa, e isso não chega a ser algo relevante, não chega a ser algo que vai me deixar na ponta da cadeira, querendo ver o que vai acontecer com o personagem, torcendo por ele, então basicamente essa sua história, ela não é boa. Que filme, teria sido melhor ir ver o Pelé. Só que a intenção do seu personagem ela não é suficiente para mover uma história inteira de um filme. É aí que vem uma parte fundamental, que é o obstáculo. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma história que é de um rapaz que quer ir na padaria comprar um pão. Até aí de boas, nenhum problema, ele quer comprar o pão dele, só que no meio do caminho algo precisa acontecer. Porque se algo não acontecer, de acordo com o Aaron, não é cinema, não é um filme. É um documentário, é algo jornalístico, é uma reportagem, mas não é um filme. Então, se o cara precisar sair de sua casa e ir até a padaria, coisas precisam acontecer, e coisas grandes, coisas que vão te fazer ficar tenso, coisas que vão te fazer ficar com vontade de continuar vendo o que vai acontecer daquela história. Como por exemplo, ele quer ir para a padaria e de repente, do nada, surge um tornado demolindo casas, devastando uma cidade inteira. Isso é um conflito. Lógico, talvez não nessa extensão de um tornado, mas é um conflito que vai te fazer querer assistir aquela história e acompanhar aquela história, aquele personagem. Mas é claro, eu usei o exemplo da padaria para exemplificar as coisas, para ser algo um pouco mais prático com o nosso dia a dia. Mas você tem que fazer uma motivação que seja real, uma motivação que seja de vontade de todo mundo. Porque, por exemplo, você não faria um filme sobre um cara que vai na padaria, lógico. Não me diga! Então tem que ser uma motivação, tem que ser uma intenção desse personagem que vai te fazer querer, vai te fazer torcer que ele consiga. Mas lembrando também que não é só a intenção da sua história que tem que ser forte. O conflito também. O obstáculo da sua história tem que ser algo totalmente convincente. Porque se esse obstáculo da sua história, da sua trama, o que estiver impedindo o personagem de conseguir o que ele quer,
for algo fácil de ser resolvido, ou talvez algo bobo, então não tem pra que fazer um filme. Vamos supor que você está fazendo um filme sobre uma moça que ela precisa muito, senão ela vai morrer de fome, ela precisa muito ir para uma pizzaria para comer uma pizza. Óbvio. Até aí beleza, a intenção dela é ir para a pizzaria. Só que você precisa colocar aquele obstáculo na sua história. Você colocou que o obstáculo é que o carro dela não está ligando, não está funcionando o carro dela. Ok, é um bom conflito, agora ela tem que se locomover até a pizzaria. O problema é que se você parar para pensar, era muito mais fácil ela pegar o celular e ligar para a pizzaria para pedir a pizza. Alô? Eu queria falar com uma pizza. Então, nessa história, nessa trama que eu fiz para exemplificar, tem problemas. E esse filme não seria um filme legal de ser assistido. Não! Pode falar a verdade, eu sei muito bem que em vários momentos, vários filmes, séries, você já se pegou pensando ou falando com alguém do seu lado: por que tal personagem não fez tal coisa? Por que não correu? Por que ele não escapou dali? Tinha um carro ali, por que não pegou aquele carro? Isso é basicamente uma falha no roteiro, porque aquele obstáculo, aquele problema da situação não era algo forte para aquela trama. E lembrando também que esse obstáculo, ele não precisa ser único. Ele pode ser também uma série de obstáculos, vários problemas seguidos na vida do personagem, vários problemas que o impedem de chegar no seu objetivo. Agora, vamos pegar um filme real para exemplificar, para ver como que fica essa estratégia, essa tática de roteiro em algum filme real. Então, eu vou falar sobre o filme A Procura da Felicidade, e que inclusive eu fiz um vídeo falando sobre ele e também de outros filmes que vão te ajudar a ganhar dinheiro. Então, vou pôr o link na descrição do vídeo, depois desse vídeo vai lá e confere ele, que ficou bem legal. E nesse filme é bastante claro qual que é a intenção do personagem do Chris Gardner, que é o do Will Smith. Basicamente o que ele quer é conseguir tirar o seu filho e a sua esposa, a sua família, da pobreza. O problema é que todos nós sabemos que isso não é algo fácil, porque várias vezes ele vai ter as portas fechadas para ele, oportunidades que ele vai perder e também vai ter que correr muito. E o legal é que nesse filme não é apenas uma intenção e um obstáculo. No decorrer do filme tem várias mini intenções e mini problemas que ele vai resolvendo com o tempo. Como por exemplo, ok, no início ele quer salvar a família dele da pobreza e o problema, o obstáculo é a falta de dinheiro. Porém, com o decorrer do filme, a gente vê que a próxima intenção dele é conseguir um estágio na Bolsa de Valores, daquela empresa, daquela corretora da Bolsa de Valores. Só que aí vai ter mais um obstáculo, porque ele percebe que não é tão fácil assim. Para ele conseguir aquele estágio, não é apenas chegar e falar: opa, bom dia meu consagrado, tudo bem? Eu quero participar aqui da sua corretora? Não, não é tão simples. Ele vai ter que trabalhar bastante para conseguir mostrar o potencial dele, depois também fazer uma prova, vai ter que concorrer para uma vaga contra várias pessoas. E no final, só lá no final, talvez ele consiga. E são esses momentos de intenção e obstáculo, esses momentos que acontecem um conflito na história que nós acompanhamos, que nós ficamos na ponta da cadeira querendo saber o que vai acontecer. Nós torcemos pelo personagem, porque nós queremos saber se ele vai ou não conseguir sair da miséria, se ele vai ou não conseguir tirar o seu filho de uma escola ruim, se ele vai ou não conseguir aquele emprego na Bolsa de Valores para melhorar de vida. A gente torce por ele porque existem problemas na história. Existem conflitos, existem obstáculos naquela intenção. Então é por isso que nós gostamos de acompanhar esses tipos de história. E algo importante também é que o personagem, o protagonista dessa história, ele não precisa necessariamente superar os obstáculos. Ele pode perder algumas vezes, ele pode perder a luta, mas o que importa é que ele tente. Ele precisa tentar para mover aquela história. Então, se você veio para esse vídeo com a intenção de ver alguma dica que vai te ajudar com as suas histórias, você está saindo com uma dica que é muito boa, matadora e serve para qualquer tipo de história, qualquer tipo de trama. E também, se você veio para esse vídeo sem a intenção de aprender dicas de roteiro, mas gosta de ver filmes, eu vou te passar uma boa lição de casa. O próximo filme que você assistir, presta bastante atenção,
qual que é a intenção do protagonista, do personagem principal, e quais que são os obstáculos apresentados que estão impedindo ele de conquistar o seu objetivo. E se você gostou desse vídeo, como sempre, deixe o seu gostei aqui embaixo e também se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau!